Oi lá, pessoal do UOL, estamos aqui ao vivo nos estúdios UOL para entrevistar Felipe Massa. Eu sou Vinícius Mesquita, chefe de reportagem do UOL Esporte. Estou com a Juliane Serrazoli, repórter do UOL Esporte. Nós vamos entrevistar o Felipe Massa ao vivo para vocês. Vocês, aliás, podem mandar perguntas, enviem perguntas pela internet para nós, que a gente pretende fazer aqui ao vivo para vocês, para o Felipe. Felipe, a gente vai começar, tudo bem antes de mais nada, né? Como está? Como você está? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar bastante aqui. Legal, assim a gente pretende mesmo. Eu ia perguntar logo de saída, como você vê para os próximos GPs uma meta realista? Eu sei que é difícil talvez apontar desde já para a sua equipe, para eles. O que você enxerga? Você já a temporada não teve tantas corridas, mas como você avalia? Qual vai ser o desempenho para a equipe, pelo menos nas próximas provas, no que vem aí na Europa, por exemplo? Bom, eu enxergo que hoje a nossa equipe é a terceira equipe, né, no campeonato. A Mercedes continua desde o ano passado, né, impressionando, né, e tendo o melhor carro do grid. E eu acho que a Ferrari melhorou bastante. A Ferrari deu uma crescida muito grande, principalmente no lado da potência, né, da Power Unit, que a gente fala, né, que é toda a parte que vai motor e toda a parte em volta, bateria, KERS e todos o sistema que a gente tem, que é bem complicado, né. Então a Ferrari melhorou bastante do ano passado para esse ano. A gente enxerga não só a Ferrari crescendo, mas a Sauber também, né, uma que sofreu muito ano passado, também cresceu bastante. Isso mostra que ali toda a parte da potência e do motor foi onde eles melhoraram mais. E a Ferrari hoje tem um carro um pouco mais competitivo que o nosso. Então eu enxergo que a gente vai continuar nessa briga, pelo menos por enquanto, com Ferrari e com a Mercedes talvez um pouco mais forte do que a gente. Vamos ver agora, a gente tem 3 semanas de uma corrida para outra, equipes trabalhando e peças novas chegando para a corrida de Barcelona. Tomara que a gente consiga se aproximar um pouco mais dessas equipes que eu disse. Eu acho que com as equipes que estão atrás da gente, a gente está bem, né? Eu acho que a gente tem que se aproximar, tentar fazer o máximo possível para conseguir se aproximar o máximo possível dessas duas equipes da frente, principalmente a Ferrari, que é a que passou a gente do ano passado para esse ano. Você acha que após essas 4 provas, né, você acha que está aquém ou além das suas expectativas? Como você sente? Como você faria um balanço desse início de temporada? Eu acho que não é muito diferente daquilo que a gente imaginava. Lógico que a gente acabou o ano, né, como a segunda melhor equipe. A gente já fez uma segunda parte do campeonato muito boa ano passado, crescendo e desenvolvendo e evoluindo, comparando com as outras equipes. Tiveram equipes talvez que pararam antes do que a gente para se concentrar no carro de 2015, né? Como a Ferrari e como outras equipes também, como a Mercedes, que antes da metade do campeonato já era claro que ia vencer o campeonato, né? Então, talvez equipes que se prepararam um pouco antes do que a gente para 2015, e eu acho que mostra que a gente talvez não está diferente daquilo que a gente imaginava, mas eu acho que a Ferrari foi a equipe que mais evoluiu de 2014 para 2015. Em relação a vocês, você acha que está dentro do esperado? Não é uma coisa eu acho que não está longe daquilo que a gente imaginava, olhando como a gente acabou o ano e olhando como poderia ser 2015. A gente está bem no campeonato, a gente está em terceiro e tem uma diferença grande, né, já da Williams para a equipe que está atrás da gente. Então, a gente quer, sem dúvida, continuar aumentando essa diferença, mas ser o mais competitivo possível para chegar e, quem sabe, algumas coisas estar na frente dessas equipes que estão na nossa frente. E agora na Espanha, na prova que vai ser no dia 10 de maio, agora daqui 2 semanas praticamente, é a prova que tradicionalmente as equipes levam mais melhorias, né? A Williams vai ter melhorias só no carro ou o motor também vai ter alguma evolução? Não, eu acho que é mais no carro, né? A gente tem o mesmo motor, né? A gente está no primeiro motor ainda, são 4 motores durante o regulamento para o campeonato que a gente pode usar durante o ano, né? E todos os carros da Mercedes continuam usando o primeiro motor, não só para Barcelona, mas talvez até a corrida de Mônaco. Então, eu acho que nessas 2 corridas a gente deve ter mais ou menos o que a gente teve nas últimas, falando de não só motor, mas de toda a parte que vem da Mercedes, né? Então, mas o carro, a gente tem peças novas, onde a gente espera conseguir talvez evoluir um pouquinho mais. Lógico que não é
A Williams não é a única equipe que trabalha, as outras estão trabalhando também, as outras podem evoluir também da última corrida para Barcelona. Uma coisa que você falou, e aproveitar que você até falou, é uma coisa que não é um fato inédito na Fórmula 1. Tem uma equipe que já chega praticamente como comandante da temporada. Essa equipe vai ganhar. Você mesmo falou, a Mercedes, todo mundo já imaginava, vai vencer a temporada. Você acha que o fã de Fórmula 1, o fã de Fórmula 1 clássico está até acostumado com isso, ele já viu isso historicamente em vários momentos. Né? Já. McLaren já chegou assim, Ferrari já chegou. Você acha que o fã de Fórmula 1 já se acostumou com isso? Ele não perde a empolgação pela Fórmula 1? Ou você acha que eles já estão meio assim, pô, parece que agora sim vai ter mais equipes com chance de título? Como você está avaliando isso? Eu não vejo isso afastar o clássico fã de Fórmula 1, mas talvez seja perigoso para cultivar novos fãs. Queria saber a sua opinião. Eu acho que isso não, na minha opinião, na minha experiência de Fórmula 1 desde quando eu era criança, sempre foi assim. Sempre foi assim. Porque muita gente acaba falando, porque na época do Senna, na época do Piquet, se você voltar para trás e assistir, eram duas equipes que disputavam. Às vezes era uma só. Era uma, como a gente falou. Dois carros, né? Os dois carros da mesma equipe. Então, na minha experiência, a Fórmula 1 sempre foi assim. É uma tecnologia muito grande, é um trabalho muito grande. E, às vezes, uma equipe acaba acertando mais do que a outra. A gente está falando aí de, sei lá, uma diferença de meio segundo, talvez até mais, mas meio segundo uma diferença muito grande de um carro para o outro, né? A McLaren ali era 1 segundo, então, 1.2. Na época, e se a gente olhar 2 anos para trás, a Red Bull ganhou o ano não diferente do que a Mercedes ganhou o ano passado. Então, na minha experiência, sempre foi assim. Na época que a gente disputava, na época que eu disputei o campeonato, era a Ferrari e a McLaren. Talvez naquela época foi um pouco melhor porque tinha duas equipes, né? Então eram 4 carros disputando, né? Talvez uma outra entrava no meio, uma corrida ou outra. Mas eu acho que faz parte. A Fórmula 1 sempre foi assim, até quando você trabalha em cima de muita tecnologia, às vezes uma equipe acerta um pouco melhor do que a outra. E hoje você vê duas equipes brigando por vitórias mesmo, ou o que aconteceu no GP da Malásia foi uma coisa fora da curva? Não, eu acho que no GP da Malásia a Ferrari ganhou merecidamente. Não porque o carro da Ferrari é competitivo igual ao da Mercedes. Eu acho que eles ainda estão atrás da Mercedes. Só que eles têm um carro que eles conseguem economizar e trabalhar o pneu de uma maneira diferente. A corrida da Malásia, não só da Malásia como a do Bahrein, eram corridas onde a temperatura é muito alta e acaba esquentando demais. Não é que o pneu desgasta muito, mas esquenta demais. Então você acaba perdendo rendimento por causa disso. E na corrida da Malásia foi a pior de todas, onde a Ferrari teve um carro muito mais equilibrado no desgaste, no jeito de trabalhar os pneus, do que todas as outras equipes. Não só a Mercedes, mas todas as outras equipes. E isso fez a diferença para eles ganharem merecidamente aquela corrida. Mas precisa de uma situação dessa, precisa de uma situação de muito calor. Acho que para bater a Mercedes hoje talvez precise, né? Depende do tipo de circuito, depende da pista, depende da temperatura, depende uma pista onde acaba desgastando demais o pneu, acaba sendo um pouco diferente, ou uma chuva, alguma coisa assim, eu acho que precisa acontecer para outra equipe vencer, ou um problema que possa acontecer com os carros da Mercedes. A gente está falando de quem surpreendeu, quem está lutando ali na ponta. Te surpreende o fraco desempenho da McLaren? É uma coisa que você já imaginava que isso poderia acontecer? Ou te assusta demais o fato da equipe estar tão mal assim? Eu acho que não é uma novidade, eu esperava melhor, sem dúvida, né? Eu esperava que talvez a Honda já o ano passado inteiro trabalhando para preparar, né, o começo deles, a gente imaginava que eles começassem melhor. Só que, olhando como eles fizeram o primeiro treino deles o ano passado, era claro que não ia ser fácil, que ia ser uma... A temporada não parecia promissora para eles. Até porque o novo regulamento da Fórmula 1 é muito complicado, parece apenas uma mudança, mas é uma mudança muito grande, é uma mudança complexa, né? Então, para você acertar, você precisa de um pouco de tempo. Não só a Honda sofreu, mas a Renault e a própria Ferrari no primeiro ano deles, né? Então, eu acho que isso, talvez a Honda tenha entrado um ano depois, onde as equipes já estavam, sei lá, mais de 2 anos trabalhando nesse projeto. Talvez eles começaram onde algumas equipes começaram ano passado também, né? Só que como eles evoluíram, eles começaram de uma maneira onde eles sofrem um pouco mais. Vão melhorar, sem dúvida, né? Esse ano é um ano de toda o entendimento, né, da Honda.
sem dúvida, eu acho que a Honda deve ser a equipe que deve evoluir bastante durante o campeonato e preparar um ano mais competitivo para 2016. Para justificar essa mudança para a Honda, o Ron Dennis falou que na Fórmula 1 atual você não consegue ser campeão do mundo se você não for uma equipe de fábrica, né? Se você não produzir, no caso eles não produzem o motor, mas a Honda produz só para eles. E a gente tem a Mercedes e a Ferrari sendo as duas equipes dominantes fazendo seus próprios motores. Isso não acontece com a Williams, que é cliente. Como você analisa essa questão? Você acha que é possível ser competitivo mesmo sendo cliente? Competitivo, sim, até porque a gente é uma equipe competitiva, né? Lutando por vitórias, por campeonato. Eu acho que a diferença é muito grande, né, para a Mercedes no momento, né? Se você olhar o que a Mercedes não tem apenas um grande motor, a Mercedes tem um grande carro, né? Então acho que isso é uma diferença, sem dúvida, né? E eu acho que a gente não pode esquecer também que uma equipe de fábrica tem um potencial muito maior do que uma equipe que não é de fábrica, né? Falando de verba também, né? Para você investir no carro. É um carro onde o investimento faz diferença e faz um efeito, né? Então a gente sabe que hoje a nossa equipe tem um budget inferior a uma Ferrari, uma Mercedes, uma Red Bull, e que é uma diferença, né? Sem dúvida. De alguma maneira isso vai pesar. Não, é melhor você ter mais, né? Sem dúvida, para você investir mais. Talvez em algum momento crucial e possa definir e você acaba tentando ter um desenvolvimento e uma evolução mais rápido com mais dinheiro, sem dúvida, né? Lógico que o dinheiro não é apenas o dinheiro. Se você botar o dinheiro num projeto ou alguma coisa errada, ou que não é igual o melhor, ou que outras equipes estão fazendo e estão se dando melhor, o dinheiro não faz a diferença sozinha. Eu já tenho até uma pergunta de internauta aqui, mas me veio à cabeça outra pergunta, e antes de ler a pergunta do internauta, você falou que o dinheiro não faz, lógico, ajuda, não faz tanta diferença. Agora, aquela pergunta mais chata de todas, que você já deve estar cansado, você acha que hoje, há pouco tempo até li uma entrevista do Alan Prost falando de como o piloto de Fórmula 1 às vezes parece um piloto de videogame. Você acha que o piloto ainda faz muita diferença, não faz? Você fica cansado de ouvir essa questão? Pô, como assim, o piloto faz diferença? Até quanto você acha que o piloto faz diferença na categoria? Eu ainda acho que faz. Não queria saber, logicamente, a sua opinião, que vale muito. Eu acho que faz, e naquela época fazia também, na época que o Alan Prost corria. Também fazia diferença o carro que ele corria. Se você olhar na época que a briga era entre ele e o Ayrton, às vezes eles classificavam e punham mais de um segundo no terceiro. Às vezes o Senna punha, sei lá, 6 décimos no Prost, que era o segundo, no mesmo carro que ele. Às vezes não, a maioria das classificações, principalmente em classificação, né? Em corrida, acho que o Prost era muito mais competitivo. Então, quer dizer, não é diferente. Naquela época também a diferença era muito grande de um carro para o outro e o carro faz a diferença maior, até porque a gente sabe que de um piloto para outro a diferença é menor do que talvez uma equipe para outra, né? Mas o piloto continua sendo uma peça fundamental dentro do carro. No final é você que guia, é você que tira aquele detalhe final, na hora importante de fazer a volta perfeita, na corrida, de pôr o ritmo forte e fazer a diferença, comparando não só com o seu companheiro de equipe, mas com os outros carros que a gente está competindo, né? Então, o piloto, sem dúvida, continua sendo a peça principal. A tecnologia sobe para todos, né? O piloto vai continuar fazendo diferença na proporção da tecnologia. Você mesmo passou por vários regulamentos já na Fórmula 1, né? Esse é o regulamento mais complicado para guiar? Ou lá em 2004, 2005, o carro mais rápido, mais pesado era mais complicado? Não, o carro mais pesado é hoje, né? Porque hoje o carro é mais pesado, não só eles aumentaram o peso, o carro é mais pesado do que era antigamente, mas a gente larga mais pesado na corrida, curvas, né? Porque assim, fazer mais rápido, fisicamente mais pesado. Era mais difícil naquela época, era um carro mais rápido. Quanto mais rápido é o carro, mais difícil fisicamente é. Eu lembro quando eu entrei na Fórmula 1, não só quando eu entrei, até 2008, né, quando tinha aquele carro todo cheio de aerodinâmica, né, que era um carro até mais bonito do que é hoje. Exato, né? O carro era um carro muito mais grudado no chão e era um carro mais rápido, era um carro que o lado físico, não só, porque muita gente às vezes acaba falando, porque hoje o carro é mais fácil. Se a gente tiver reabastecimento, que para mim é muito melhor, o reabastecimento faz a gente andar com o carro mais leve o tempo todo e faz a corrida ser muito mais sprint o tempo todo. Então, você acaba tendo um lado físico onde você se usa mais, né? Porque você está mais rápido a corrida inteira. Eu acho que se você largar com o tanque cheio, se você olhar o tempo que a gente faz na classificação para o tempo que a gente faz na corrida,
Começo da corrida a gente está 5 segundos mais lento do que o tempo que a gente faz na classificação. Isso é uma diferença muito grande, isso deixa o carro muito mais fácil fisicamente de guiar, não fácil, uma corrida mais fácil, porque é um carro muito mais técnico e tem muita manha para você guiar com um tanque cheio. Só que no lado físico é muito melhor o reabastecimento, que é sprint o tempo todo, como era antigamente. Eu ia te fazer uma pergunta de regulamento, mas antes vou ler aqui uma pergunta dos nossos internautas, escreveu pelo Twitter, que é o Rodrigo Melo, dizendo aqui: Massa, na sua opinião, o que você acredita que precisa ser feito para a Williams ter um rendimento tão bom quanto a Mercedes? A gente já falou um pouco disso, mas eu acho que talvez ele queira pontuar. Você consegue? O que vocês precisam para ter? Bom, a gente tem o mesmo motor que a Mercedes, né? Então é o trabalho do carro, é o trabalho principalmente no lado da aerodinâmica, né? A aerodinâmica, no final, às vezes as pessoas acabam não entendendo, mas por que aerodinâmica? A aerodinâmica é onde você consegue desenvolver mais o seu carro, né? Porque talvez entre uma corrida e outra, se você levar uma pecinha diferente, que a pecinha te dá, sei lá, 5 pontos de downforce, né, de carga aerodinâmica. É um jeito que a gente conta, tipo uma matemática, né? Se você trazer uma peça que você melhore, sei lá, 5 pontos de carga aerodinâmica, a gente está falando talvez de 2 décimos. 2 décimos é um bom desenvolvimento de uma corrida para outra. Então, o lado aerodinâmico é um lado onde você consegue desenvolver mais rapidamente o seu carro e botar o carro mais grudado no chão e melhor. Então, esse é o trabalho que as equipes fazem durante o ano e é um trabalho, talvez, que a Mercedes tenha... Precisa fazer para... Não, esteja melhor que os outros. Nessa questão da aerodinâmica, a Williams, o ano passado, tinha uma característica de sempre tudo que colocava funcionava no carro, né? Nesse ano tem sido assim? Tem. Lógico, esse ano, tudo que a gente trouxe, a gente está usando no carro, né? Então, esse ano... continua sendo assim, a gente tem que sempre tentar trazer mais, né? Tem que sempre tentar trabalhar para ter mais peças, mas até agora, pelo menos o desenvolvimento está sendo dentro do planejado. Eu ia te perguntar de regulamento, que parece que o regulamento é um enorme quebra-cabeça, as pessoas sempre tentam alterar um pouquinho ali e aqui para tentar deixar a Fórmula 1 mais atraente para o público. E às vezes, por causa disso, acerta, se erra, as pessoas fazem uma mudança, de repente descobrem que não foi tão boa. Tem alguma coisa no regulamento atual que te chateia, que você acha que não deveria ter? Existe? Não, tem. Eu acho que, lógico que é um regulamento muito complexo, né? É um regulamento difícil. Até para quem está lá dentro, às vezes é difícil de você entender, né? Como é um carro de Fórmula 1 hoje em dia. Vai sendo criado isso, parece que o fã fica mais confuso. E a Fórmula 1 também é assim, não sei se na época da suspensão ativa, que é tecnologia, né? Lógico, mas acaba sendo um pouco complexo demais. E é um pouco difícil, né, para as pessoas entenderem do lado de fora, né? Então, talvez, acho que simplificar um pouco mais, né, o regulamento. Eu sou muito a favor que, acho que o regulamento devia um pouco ir para o lado de desenvolver um pouco mais o lado mecânico do carro, tipo, aumentar o pneu para deixar um pouco mais o lado mecânico melhor, porque um pouco menos aerodinâmico e mais mecânico, né? Porque aí você consegue voltar um pouco no que era o passado, seguir um carro um pouco mais fácil. Lógico que, por exemplo, a asa móvel, muita gente, depende da corrida, pode fazer a ultrapassagem fácil, né? Só que eu acho que para quem está assistindo é legal, porque vê mais ultrapassagem. Se a gente analisar até quando não tinha asa móvel, era difícil de você ver uma ultrapassagem, né? Porque você seguir o carro, às vezes o cara não consegue seguir o carro, mas a hora que você está atrás, é tão aerodinâmico o carro que você perde toda a tua carga aerodinâmica atrás de um carro, porque você não tem o vento para fazer o carro grudar no chão, né? Então é um pouco complexo demais, às vezes simplificar um pouquinho ajudaria um pouco. Esse ano você está sentindo que está mais difícil do que no ano passado seguir um carro de perto? Não, acho que não mudou nada. Porque as pessoas têm falado que tem menos ultrapassagem, que esse talvez seja um fator. Eu acho que não mudou nada. O que mudou é que esse ano a gente talvez tenha outras equipes que melhoraram a velocidade reta, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil. Tinha uma diferença que era só um motor. Tinha uma diferença um pouco maior, né? Principalmente para quem usava motor Mercedes, tinha uma velocidade maior na reta. Essa foi a diferença maior, eu acho. Eu vou aproveitar. Pode falar, Ju. Eu vou pegar outra pergunta de internauta aqui que está chegando, mas enquanto isso, se você quiser fazer mais uma pergunta. Aliás, é uma pergunta, acho que é Igor Calazan, se não me engano aqui.
E quer saber, se você falou a Mercedes, quem vai ser o campeão da temporada? O cara já quer a bola de cristal aqui. Você Bom, aposta em alguém? o ano passado eu acho que era difícil de você ter uma certeza, né? Porque o campeonato vinha bem disputado durante muitas corridas. Eu acho que todos os dois tinham grande chance de ser campeão, né? Como a gente viu até a última corrida do ano, né? Eu acho que esse ano o Hamilton tá melhor, o Hamilton tá mais forte no lado psicológico, acho que em todos os lados, né? Então ele tá melhor do que o Rosberg. Eu acredito que talvez tenha muito lado psicológico aí no meio que ajudou mais o Hamilton. Acho que por ele ter vencido o ano passado também, ele ter relaxado um pouco mais dentro da equipe, eu acho que ele está muito forte e está fazendo um trabalho excepcional. Eu acho que esse ano a chance de ele vencer mais um campeonato é gigante. Aliás, só corrigindo, foi o Cláudio Andrade que perguntou, desculpa, que veio outra pergunta, não foi o Igor Calazans, a pergunta foi eleita por Cláudio Andrade. A gente até viu algumas briguinhas, né, que aconteceu ultimamente, que eu acho que isso é mais do lado da cabeça que acabou mostrando que o Rosberg está sofrendo um pouco nesse lado comparando com o Hamilton. O Lauda pedindo para o Nico começa do zero. Eu acho que isso é um pouco do trabalho, né, da cabeça de piloto, até porque a gente vive de detalhes, né? Se você acaba não estando 100% por um lado, você acaba sofrendo e perdendo 1, 2 décimos, ou fazendo um errinho, ou fazendo alguma coisa que acaba te prejudicando. Você já sentiu essa sensação lutando pela ponta, né? Como era enfrentar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que era muito o complicado, né? Você tá numa equipe onde você tem a briga com um companheiro de equipe muito forte, né? Como eu tive a maior parte da minha carreira, né? Começando com Schumacher, Kimi, Alonso, corri com Villeneuve, tive muitos pilotos fortes, né? Como companheiro de equipe. E eu acho que você tem que ter uma equipe que te apoia 100%, uma equipe que o que você fala, o que você trabalha, o seu trabalho é fundamental dentro de uma equipe e você sente que você está sendo apoiado. Eu acho que isso todo piloto tem que sentir. Acho que a hora que você vê que talvez o trabalho está sendo um pouco mais para um outro lado, é difícil, né, virar isso, né? É difícil o piloto do lado não ter mais força que você. Isso a gente viu. Eu sofri com o Alonso desse jeito e nunca escondi, né? Eu sempre trabalhei, tentei trabalhar o triplo quando eu estava sofrendo, quando eu estava precisando melhorar, mas acho que o olhar da equipe era muito mais para o meu companheiro de equipe e menos para mim. Como, por exemplo, no ano com o Kimi, ele foi campeão em 2007, eu quase fui campeão e disputei o campeonato em 2008, onde tinha um trabalho, talvez um respeito muito maior em cima dos dois pilotos e não só apenas de um, como aconteceu depois comigo. Você citou a relação com o Alonso dentro da Ferrari. A gente viu também o Kimi tendo um ano muito difícil o ano passado e agora parece estar ressurgindo dentro da Ferrari, né? O Alonso é aquele cara que ele consegue pegar tanto a atenção da equipe que ele acaba trazendo a equipe só para o lado dele, prejudicando o outro piloto? Parece, né? Como aconteceu, acho que a maior parte da carreira dele, sem tirar de jeito nenhum o talento que ele tem, o piloto que ele que é um piloto muito forte, mas é um piloto talvez que tenha essa capacidade de trazer a equipe para o lado dele e foi o que aconteceu, pelo menos quando eu estava lá. E com certeza o problema que o Kimi teve ano passado era exatamente igual. No final do ano passado, só perguntando do Alonso, você deu uma trollada nele, brincando com ele numa coletiva. Você vai para Marussia ou para Caterham, né? Ele está praticamente ou como se fosse na Marussia ou na Caterham, né? Você acha que ele, pela personalidade dele, quanto tempo ele vai aguentar essa draga? E se você consegue fazer uma previsão de quando a McLaren pode ganhar? Eu acho que o Alonso, ele não é uma pessoa fácil, sem dúvida, né? Ele é uma pessoa que ele precisa do resultado, ele precisa ter um carro, ele precisa estar lá na frente, ele precisa aparecer, ele tem uma personalidade diferente, sem dúvida, né? Mas esse ano, sem dúvida, ele vai aguentar, ele vai
tirar como um ano, talvez, de férias, né? Lógico, trabalhando com a equipe, tentando desenvolver. Mas eu acho que se o ano que vem não tiver um ano bem melhor e um ano competitivo, as coisas podem mudar rapidamente. Praticamente um ano para esquecer da McLaren, para pensar já para o ano que vem. Né? Mas o ano que vem tem que começar de uma maneira completamente diferente, senão eu não sei como é que vai... Talvez ele pode até, se não tiver um ano bom e não tiver oportunidades pela frente, talvez ele pode até encerrar no final do ano. Você fala com eles, conversa, mantém um contato sempre? Falo bastante. Não uma relação assim, né, de vamos jantar, vamos, liga, e aí, o que tá fazendo? Isso, não, na verdade, é difícil você achar uma relação dessa na Fórmula 1, infelizmente. É um mundo complicado, né? Mas eu falo bastante, sempre quando eu encontro, eu converso, eu não tenho nenhum tipo de problema, não só com ele, como com nenhum outro piloto. Podem pensar que não se falam, não existe isso. Não tem, conversam de algum problema. Mas falou que é difícil encontrar. Falam-se também historicamente, antigamente os pilotos eram muito mais amigos entre eles, que hoje em dia vai ficando muito mais difícil. Tem alguém que você tem mais intimidade na Fórmula 1, que você gosta de eu tive, lógico... Vamos jantar, fazer isso, vamos almoçar aqui no paddock. Eu acho que os latinos são um pouco mais próximos, né? Eu tenho uma relação boa com o Maldonado, ele mora no meu prédio ainda, em Mônaco, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o Ricciardo também, que ele é um cara muito bacana e também mora no meu prédio, em Mônaco. Eu tinha quando o Rubinho corria, né, a gente estava sempre bem próximos, né, no meio da Fórmula 1, e saía para jantar, e saía encontrava, né, não só nas corridas, mas como fora também. Então, eu acho que os latinos são um pouco mais próximos, eu acho que tem uma mentalidade um pouco mais parecida, né. Então, dá para ter um convívio além do autódromo, de repente acho que sim. Sair fora. Eu tenho mais uma pergunta de internauta aqui para você, Felipe. O Jefferson. Felipe, qual foi o melhor carro que você já guiou na Fórmula 1? E depois ele faz um complemento. Você pilotaria na Fórmula Indy? Eu pilotaria em qualquer lugar, para falar a verdade. Eu gosto de guiar, né? Acho que pilotar e guiar um carro, independente do tipo do carro, né? E você tentar fazer o seu trabalho, eu acho que não interessa só o tipo do carro, interessa você tá competindo e tá tendo o mesmo trabalho que você tem hoje, né? Então eu tenho uma vontade de guiar qualquer tipo de carro. Não acho que eu vou correr de Fórmula Indy, para falar a verdade. Eu acho que eu talvez vá para outra categoria, um campeonato de protótipo, que é o WEC, né? Que é um carro, eu acho que depois da Fórmula 1, o carro mais bem feito de todos é o WEC. Esse protótipo é muito bacana. A única coisa que eu não sou a favor é uma categoria que tem um carro tão bom quanto um protótipo, né? Que vira perto de um carro de Fórmula 1, mas você tem uma outra categoria, que é uma categoria que tem um carro, que são as Ferraris, os carros de Porsche, de Gran Turismo, né? Que é um carro que vira 25 segundos, 22 segundos mais lento do que o protótipo. Então, acho que a corrida acaba sendo um pouco não bacana de assistir, né, para a torcida em geral. Um pouco perigosa também, depende do tipo, à noite ainda, né? A gente já viu muitos acidentes graves, né? Então, eu acho que se esse campeonato virar um campeonato onde entrar mais uma ou duas casas automobilísticas, acaba virando um campeonato só de protótipo, de LMP1, que é o principal, e LMP2, que é um protótipo um pouquinho inferior. Acho que aí seria um campeonato muito legal. Uma curiosidade. Qual foi ele ainda teve um complemento da pergunta, qual foi o melhor desculpa. carro? Talvez seja, não só o carro, talvez seja melhor ter o carro e a temporada, né? Porque você pode... Eu acho que os 3 anos, onde eu tive um carro incrível e era um carro muito bacana de dirigir, era 2006, 2007 e 2008. Eu acho que era uma regra parecida, né? A única coisa que mudou foi o pneu slick, né, que entrou. Não entrou pneu slick, entrou depois ainda o pneu slick. Mas a única coisa que mudou foi que até 2006 tinha a Bridgestone e a Michelin que disputavam. E aí de 2007 a 2008 era apenas Bridgestone e os pneus acabaram sendo um pouco mais lento, né? Mas o carro era muito mais bacana, prazeroso de dirigir, né? Até porque era um carro que a gente estava disputando campeonato todos os anos, praticamente. Você acha também que são carros que casam melhor com o seu estilo de pilotagem do que os carros de hoje? E por isso você teve um desempenho melhor? Não, ou era uma questão de... Eu acho que não. Eu acho que era um regulamento diferente, mas eu acho que não...
O carro casava muito bem para o meu estilo de pilotagem, sem dúvida, mas não que esse ano não case. Eu estou me sentindo muito bem no meu carro, entendo bastante o jeito que eu tenho que guiar. Fiz ótimas classificações, ótimas corridas, tirando a última que acabei tendo um problema e larguei do box, né? E na quarta volta o Maldonado acabou entrando na minha traseira e destruiu meu difusor inteiro. Então foi uma coisa que eu sofri, não só por ter largado lá atrás, mas por ter danificado meu carro logo no começo da corrida. Então eu sofri bastante, principalmente por causa disso. Mas eu tô me sentindo muito bem. Muitas vezes as pessoas entendem quando você explica, sim, eu fiquei parado na largada por um problema que não teve nada a ver comigo, depois o cara encheu minha traseira e eu tive um problema. As pessoas entendem isso como se você estivesse dando uma desculpa e não conseguem entender que é complexo realmente. Eu acho que hoje em dia é muito difícil você inventar alguma coisa na Fórmula 1, né? É muito difícil você inventar que, por exemplo, se eu fiquei parado na largada por um problema meu, acho que seria impossível eu falar que o problema não era meu, era do carro, era do motor que morreu por algum motivo. Infelizmente, hoje com a tecnologia que a gente tem, tudo aquilo que a gente enxerga no carro, é muito difícil você contar mentira, né? Então, o meu motor não ligava no grid. Foi um fato e a gente acabou tendo que mudar uma coisa que era bem simples, só que o tempo que você tem para ligar o motor é muito curto. E a hora que viram o problema, os mecânicos não podiam mais ficar atrás do carro, não podiam mais tentar fazer o carro ligar. Então aí eles tiveram que sair e aí eu fiquei o grid com o carro desligado. Então aí levou o carro para o box, aí analisou e mudou a configuração que tinha um erro e acabou ligando o carro. Resetou o sistema e ligou o carro. Tem mais um internauta, eu ia fazer outra pergunta um pouco baseado no que você falou, mas vou aproveitar a pergunta aqui do Luan Valente. Mas você acha que o Felipe Nasser tem futuro na Fórmula 1? Eu acho que ele está mostrando que sim, né? Eu acho que ele está tendo um ótimo começo de carreira, de campeonato. Sem dúvida, ele tem. Depende dele, depende das oportunidades que ele tiver daqui para frente também, né? Sem dúvida, ele está fazendo um ótimo campeonato. Eu estou muito feliz com o começo dele. Você falou de contato. Você conversa com ele? Tem contato com ele? Conversa. Tenho um contato muito bom com ele. Passa dicas para ele ou não? Passei muita dica para ele. Passei muita dica para ele desde o ano passado. Ele trabalhou na Williams no ano passado, né? Ele fez alguns treinos na equipe. Eu tenho uma relação muito próxima com ele e passei o que precisar para ajudar, sem dúvida. Até porque daqui a pouco vai chegar a minha hora, né? De talvez fazer outra coisa e a gente precisa que o Brasil continue demonstrando e tendo um piloto brasileiro para levantar nossa bandeira. Isso que eu queria saber se vocês conversam. Ainda existe, você acha que ainda você sofre com essa pressão? O Brasil precisa ganhar mais um campeonato, eu preciso ganhar uma corrida. Vocês conversam, aliás, sobre isso? Você particularmente, sente ainda muito essa pressão ou não? Uma coisa que já se dissipou de alguma maneira? Como você vê essa famosa pressão de um piloto brasileiro ser campeão da Fórmula 1? Eu acho que a pressão do Brasil no esporte em geral é forte, é grande, né? Se você olhar que a gente teve o Ayrton Senna, né? Não foi só o Ayrton Senna, foi o Nelson Piquet, foi o Emerson Fittipaldi, a gente teve pilotos que conseguiram ser campeão, né? E principalmente o que o Senna fez, tudo que aconteceu com o Ayrton, ele virou o nosso Deus, né? E eu acho que é muito, às vezes, a maioria das pessoas acaba sempre querer comparar. É muito difícil você comparar, né, um piloto com outro piloto que correu numa época completamente diferente, né? É como se a gente olhar o futebol e querer comparar os jogadores de hoje com o Pelé. É difícil você comparar, né? Até porque o que o Pelé fazia, o jeito que era o futebol naquela época, era outro campeonato, era outro mundo, comparando com o mundo de hoje também, né? Então é muito difícil, mas a pressão do brasileiro é grande em qualquer tipo de esporte. Se você olhar como foi a nossa Copa do Mundo, a nossa Copa do Mundo, lógico que todo brasileiro sofreu muito com 7-1, né? Mas o Brasil chegou lá no final, né? Fez um bom trabalho, infelizmente o 7-1 foi a porrada que a gente tomou. O Brasil teve um problema naquele jogo. Eu tenho certeza que foi um problema mais mental que aconteceu naquele jogo, né, do que realmente no trabalho e na equipe que a gente tinha. A gente tinha uma boa equipe, né? Talvez, não sei se para vencer contra a Alemanha, não tenho certeza, mas a gente tinha uma boa equipe.
Então, o Brasil foi metralhado pelos brasileiros, né? Isso que eu ia falar, porque qualquer atleta, como você falou, é uma questão brasileira, da visão do brasileiro em relação ao esporte. Mas qualquer brasileiro esportista de ponta sofre essa pressão e depois paga um preço muito caro quando não alcança aquele primeiro prêmio. Não, e às vezes a gente tem um pouco... Se as pessoas te cornetam demais. Não, demais não. Eu sou muito respeitado e tenho muitos fãs. Impressionante. Tenho muitos fãs. Se você olhar o que aconteceu na Coisa do Brasil ano passado, a cada volta a torcida gritava demais, que dava até para você ouvir. Não tanto de dentro do carro, mas foi impressionante. E eu vinha de um momento difícil. Eu vinha de 3 anos na Ferrari sofrendo. Exato. Né? E eu cheguei no Brasil, no meu país, eu tive uma torcida incrível, que mostra o que o brasileiro torce, que o brasileiro é apaixonado e gosta, né? De torcer. Lógico que hoje em dia, né, com o meio da internet e mídia social, as pessoas acabam tendo muito mais contato com uma pessoa normal, tem muito mais contato com o piloto, ou com o jogador, ou com a mídia em geral, né? O que você escreve muitas vezes sai, né? Então virou hoje, acho que as pessoas estão muito mais próximas, né? Muita gente naquela época talvez falava mal ou falava alguma coisa, mas só falava para um amigo, né? Claro, não escrevia para milhões de pessoas estar lendo. Então é um mundo diferente. Mas eu sou super respeitado, eu tenho uma torcida incrível, muitos fãs, não só no Brasil como no mundo inteiro. Então não tenho nada a me lamentar, e sim, eu sou brasileiro e é um país onde tem uma pressão para o esportista em geral. Exato. Nem tenho dúvida que existe os seus fãs, claro, e acho que até... Me fala, quando que você seguia o surf? E agora todo mundo... Agora todo mundo segue. Por quê? Porque apareceu o Gabriel Medina, que fez um trabalho incrível. Então o brasileiro quer ver o brasileiro lá em cima. Então a pressão é maior, porque o brasileiro não está muito preocupado, porque pro tipo de esporte, né? Hoje acho que o brasileiro, se bobear, nem segue tanto o tênis como seguia quando tinha o Google. Então o brasileiro quer o brasileiro lá em cima. Então acho que a pressão é muito mais em cima disso também. Mas acho que a Fórmula 1 tem uma particularidade diferente. Primeiro que depois do futebol era o grande... Tudo bem, agora temos o UFC, tem o Medina chegando e no momento do Guga tinha o tênis. Mas depois do futebol tinha a Fórmula 1 como grande esporte de ponta do Brasil. E, infelizmente ou felizmente para quem está competindo, você é um só. Uma época foram 2 ou 3, ou seja, é um cara que geralmente centraliza as atenções. No futebol tem vários, então tem os clubes de São Paulo, tem vários, são 11 em campo, pode chamar, tem milhões de pessoas para você culpar. Também, né? Tem o carro. Você, que o piloto de Fórmula 1 brasileiro é aquele que sofre sozinho. Às vezes é uma pressão solitária. Às vezes você deve ter sentido, deve ficado magoado em alguns momentos com alguma coisa que tem. Mas tipo assim, sofrer a pressão eu nunca sofri. Até porque se eu realmente sofresse a pressão, eu não ia vencer praticamente 3 vezes em Interlagos, né? Eu ganhei quase 3. Ganhei 2 e uma eu deixei o Kimi passar para ser campeão. Então, eu acho que a pressão do brasileiro, quando a gente está em casa e a gente vê a torcida e a pressão que a gente tem naquele momento, é incrível e te faz mais forte, sem dúvida. Então, sofrer a pressão de jeito nenhum não faz parte da minha cabeça. Alguma coisa já te deixou magoado em relação a isso? Às vezes você lê, talvez, alguma coisa que você que não é a verdade, né? Mas é a opinião da pessoa. Muita gente escreve sem pensar aquilo também. Né? Às vezes quantas vezes eu já vi gente escrevendo e aí eu encontrei a pessoa, era outra pessoa daquilo que estava escrevendo, né? Não só fã, mas como jornalista também. Quantas vezes eu tomei porrada pra caramba e no dia seguinte o resultado era outro e o cara escreveu completamente o contrário daquilo que tinha escrito no dia antes. Então, faz parte. Não tem jeito de... Eu não sofro com isso também, né? Eu acho que cada um tem o direito de falar o que quer. Como você estava falando, agora o Brasil vai ter um monte de técnico de surf, como tem um monte de técnico de futebol e um monte de especialista de Fórmula 1. Você acha que o público geral do Brasil entende de Fórmula 1 ou torce só? Não, eu acho que entende. Entende porque eu acho que é um esporte que sempre teve, né, na nossa televisão, né? O brasileiro sempre acompanhou a Fórmula 1, sempre gostou de carro, de velocidade em geral. Eu acho que o brasileiro entende bastante. Eu acho que hoje em dia é difícil entender, né, de tanta coisa que tem no nosso regulamento, nas nossas regras. Mas eu acho que o brasileiro entende muito bem. Não é culpa do torcedor, é culpa de quem fez o regulamento. Faz parte do nosso mundo. Aquela história, acho que tem uma parcela de torcedores que
não entendem talvez tanto do esporte, Tem, querem sem que você dúvida, ganhe. sem dúvida. Querem que Como você eu não ganhe. entendo do surf, Exato. por exemplo, né? Eu não, do golfe, eu não entendo. Eu tenho um respeito muito grande pelo golfe, mas eu não entendo. Nunca joguei golfe. Joguei uma vez para brincar, assim, mas eu não entendo o esporte em geral. Mas tem um respeito, é incrível o que o jogador de golfe faz, né? Então mas eu acho que depende do esporte, as pessoas acabam entendendo um pouco mais do que outros esportes. É que tem esporte que é mais fácil de entender, né? Tem esporte que é um pouco mais simples, a regra e tudo, né? Você falou, a Fórmula 1 envolve uma tecnologia tremenda, muito Lógico. complexa. Tipo, sei lá, os corredores, né, a pé. É muito fácil, né? O cara tem que largar e chegar, não tem nada no meio, né? Tem apenas o corredor, né? Então é muito mais fácil de entender do que outros esportes. Você falou de uma questão que a gente estava até conversando com a Ju antes sobre isso, de famoso pedido da equipe para deixar alguém ultrapassá-lo pelo campeonato, porque é estratégico. Como você sente? Você acha isso justo? Você acha que isso não é Eu acho que depende da ocasião, é justo, injusto lógico. para o esporte? Talvez, não Eu acho sei. que a gente É tem uma linha que- tênue para definir isso. O problema é que muita gente, o brasileiro principalmente, adora ver dessa maneira, né? Até porque a gente teve talvez a época que o Senna brigava com o Prost, e era uma luta, era uma briga. Eu acho que o brasileiro acabou tendo um pouco esse efeito de tipo, cada um por si. Mas não é, você trabalha para uma equipe, e uma equipe quer vencer o campeonato. Se você tiver uma equipe igual a Mercedes, por exemplo, ano passado que vencia, como na McLaren, era a McLaren que vencia e tinha o Senna e o Prost que disputavam entre eles, é muito mais fácil de liberar, né? Mas a hora que você está disputando com outra equipe, a equipe, o mais importante para a equipe é ser campeão, independente de quem vai ser o campeão, se vai ser o brasileiro, se vai ser o inglês, se vai ser o francês, não interessa menos, né? Então o trabalho da equipe e às vezes uma ordem de equipe tem que acontecer, porque senão a equipe tá martelando o dedo do pé, né? Então é um trabalho que às vezes a gente tem que analisar que eu trabalho para uma equipe, como você trabalha para uma empresa, né? Como você não pode sentar aqui e começar a falar mal da empresa que você trabalha, ou fazer coisas onde não faz parte do seu trabalho. Você tem que trabalhar para a empresa, você tem que trabalhar para a sua equipe. É lógico que às vezes uma ordem de equipe dói, como a pior corrida da minha vida foi na Alemanha de 2010. É isso que eu ia te falar. Às vezes pode configurar uma coisa, exato, mas pode configurar aquele momento como você relatou, pô. Eu pedi para alguém ultrapassar, eu vou ficar chateado, vou perder. Eu fiquei muito chateado, né? Foi talvez um momento mais difícil da minha carreira, foi aquele. Né? Independente se o acidente talvez foi mais grave do que aquele, mas eu não lembro do meu acidente. Então foi menos importante o acidente do que aquele momento. Foi né? exatamente um ano depois do acidente. Então, você ia um ano ganhar a ainda corrida, depois. né? Nossa, foi complicado, sem dúvida. Mas Você pensou em não acatar o pedido? pensei muitas vezes, sem dúvida. Pensei. Entende? Não vou. Ali ainda com o sangue lá em cima, brigando com o teu companheiro de equipe, lógico que eu pensei. Pensei seriamente em não fazer, né? Como já não fiz Claro. outras vezes, entendeu? Mesmo na Ferrari, já aconteceu, só que ninguém ficou sabendo. Porque eu tava lembrando Então, por exemplo, às vezes se você não faz e ninguém ficar sabendo e só você vai pagar, é melhor que as pessoas fiquem sabendo, independente se você tá fazendo, as pessoas têm que entender o que está acontecendo, porque aí, pelo menos, tá tudo claro com todo mundo. Isso, também teve aquela situação na Malásia o ano passado, né, que você Que eu não reclamou. fiz e eu tinha razão naquilo que eu estava fazendo naquele momento. Então, Mas isso não pode chegar ao ponto, como você já falou uma vez, quando você faz isso, a equipe pode ficar, uma parte dos mecânicos, alguém da equipe contra você e ajudar mais o outro. pode. Eu estava lembrando uma história, eu adoro contar pra gente, eu adoro essa história. A história do Carlos Reutemann, na época lá, nos anos 80. O Carlos Reutemann não deixou o Alan Jones passar no ano clássico do Alan Jones. E o Carlos, segundo consta, o Carlos Reutemann, quando ganhou a corrida, por não ter deixado ultrapassar na luta do título dele, metade os caras não foram festejar com o cara, ninguém da equipe foi lá ver o cara celebrar o pódio. O Carlos Reutemann ficou abandonado o resto da temporada, por hora que ele quase disputou o título e quase ganhou. Então, levou a esse ponto. O cara ficou quase escorraçado. Estou aqui na equipe, mas ninguém quer saber de mim. Eu queria saber se isso... Bom, eu acho que se você, vamos supor, começa o campeonato, as 5 primeiras corridas do ano, teu companheiro ganha ou briga entre os primeiros, todas as 5 com outro cara, que não é você. E você tá bem para trás, né? Eu acho que
Se chega na sexta corrida, teu companheiro atrás de você, você em primeiro, teu companheiro em segundo, teu companheiro está disputando um campeonato com o outro e você está bem longe, eu acho que existe um efeito de você fazer o seu companheiro passar, porque é ele que está disputando, não é você. E a equipe está disputando o campeonato com o outro. É uma diferença para uma equipe, é um resultado tão importante você ser campeão do que não ser ou chegar em segundo, um resultado tão importante que faz parte do meio do automobilismo, né? Então eu acho que se você estiver disputando com o teu companheiro, não, de jeito nenhum, mas se você não estiver disputando... É uma coisa que dá para você pensar na hora, tá com o sangue quente, houve uma ordem... ninguém gosta de para receber pelo ordem bem da de equipe, né? Ninguém gosta, mas eu acho que você tem que entender o que tá certo e o que não tá certo e trabalhar em cima disso. Eu até te perguntar, tem uma pergunta que foi o Leandro Lopes, editor lá do esporte, perguntou, vocês conseguem entender o que se fala no rádio? Vocês entendem tudo que está sendo falado ali na hora que você está... Às vezes você está com barulheira natural da corrida, você está lá concentradíssimo, vai aquela... Às vezes tem aquele microfone aberto. Dá para entender. É uma linguagem muito técnica, né? Uma linguagem que, tipo assim, mesmo você falando inglês, às vezes você não entende porque você não entende exatamente aquilo que a pessoa está falando, porque tem muita coisa técnica que você tem que estar lá no meio para você saber. É igual, por exemplo, piloto de avião, às vezes muitas coisas que eles falam no rádio o tempo todo com a torre, é difícil de entender tudo que eles falam, né? E muito código. Então é uma linguagem diferente, né? Vocês têm tipo um manual de instruções para o volante, para tudo código. Muita mudança, um jeito que às vezes você acaba sofrendo para mudar aquele tipo de coisa, você pede para mudar, botar para outro lado do volante. Faz parte do trabalho que a gente tem, não só da equipe, que a equipe, se deixar na mão dos engenheiros, a gente não entende nada que tá no volante, né? Então é o seu trabalho também. Não, isso aqui não dá para ser assim. Eu não consigo, se você me falar isso, até eu achar esse negócio aqui para mudar, vai demorar. Eu tô guiando, pô, você tá guiando. Tá 350 km por hora, né? Achando a rua do restaurante, de casa. O seu volante é diferente do Bottas? Algumas coisas sim. Uma coisinha ou outra sim. Mas lógico, praticamente tudo igual, mas uma coisinha ou outra eu prefiro de uma maneira e ele de outra. Em relacionamento com o Bottas, a gente tinha falado um pouco isso antes da entrevista. Tudo ok? Não, a gente se pega na porrada lá todo dia, mas não, tô brincando. Não, muito bom. Ele é um piloto muito bom, muito rápido, um talento, sem dúvida, um piloto que vai aí disputar vitórias e campeonato, ele tem todo o talento para isso, né? Mas é um piloto muito honesto, acho que o trabalho que a gente tem dentro da equipe é muito bom e a gente se dá bem. Mas ele fala pouco, né? Fala muito mais que o Kimi, para ser um finlandês, mas continua falando pouco. Quase não abre a boca. Você espera por alguma vitória esse ano, próximo? Espero, acho que a gente tem que esperar sempre, sim, claro, né? Aquela pergunta, a vontade e o trabalho é para vencer. Eu não largo pensando em chegar em segundo, né? Eu acho que às vezes, dependendo que você não tem a chance de vencer, você tem que tentar chegar na melhor posição possível sempre. Mas a mentalidade de um piloto é largar para vencer. Acho que a hora que você não pensa mais nisso, é a hora de fazer outra coisa. Né? Acaba sendo aquela pergunta óbvia. Você pensa, Vitória? Não pensa. Lógico. Mas você acha que dá para ganhar esse... Eu acho que dá, depende da ocasião, dá. A gente tem que ter um pouco de... Tá no momento certo, na hora certa, né? Como, por exemplo, ano passado, o Ricciardo acabou ganhando 3 corridas, né? E ele teve essas 3 vitórias que ele teve, ele estava na hora certa, onde a Mercedes teve um problema, onde aconteceu de uma maneira que ele teve a chance de vencer. A gente tem que ter essa oportunidade também. Tenho mais uma pergunta aqui, agora pessoal, de mais um leitor aqui. Pergunta do Massano. Como é viajar o mundo e conhecer outras culturas e ainda por cima fazer parte da história da Fórmula 1? Como você avalia essa experiência? Bom, eu estou num esporte que primeiro eu amo, né? Sempre sonhei em ser piloto, né? Sempre tive um amor muito grande pelo aquilo que eu faço. E eu acho que a hora que você trabalha e tem a chance ainda de conhecer outros países, eu nunca imaginei, nem sabia o que era o Bahrein antes de
de virar piloto de Fórmula 1, né? Nem sabia direito Ninguém o sabia que era o Bahrein, antes né? da corrida, Como né? assim, né? E, pô, é um país legal de visitar, é um país que, pô, tem uma cultura e é bacana. Eu gosto de ir pro Bahrein, como Dubai, como Abu Dhabi. Abu Dhabi, eu nunca imaginei o que era. É muito legal. É, o país, como, por exemplo, a Austrália, eu sabia o que era, né? Mas era um país tão longe pra gente ir. E é um país maravilhoso. Então, eu tenho é um prazer você visitar um país diferente, um país, uma cultura, uma mentalidade, um jeito diferente. Como, por exemplo, a China. O primeiro ano que eu fui na China era 2004. Eu odiei ir para a China. Era muito diferente, era muito estranho, e um trânsito e tudo. Tudo era complicado. Hoje eu adoro ir para a China. O que a China desenvolveu daquele ano até hoje, acho que até é bom o brasileiro ver que a gente também pode desenvolver o nosso país Curtíssimo espaço de tempo, eles progrediram. se tiver com a oportunidade certa, né? O que a China desenvolveu, Xangai desenvolveu de 2004 até hoje é impressionante. E pô, eu tenho um prazer, eu vou feliz para Xangai hoje, né? Então, eu acho que é legal você conhecer, ter uma cultura diferente de outros lugares. Lógico que é muita viagem. Muita gente, às vezes as pessoas acabam falando, o piloto de Fórmula 1, ele vai lá, trabalha só domingo, corre, né? Viaja o mundo inteiro, tudo do bom e do melhor. É muito trabalho, é muita viagem, é um trabalho que você tem que se dedicar muito. Você tem um cálculo? Quantos voos pega por Muito. ano? Muito, porque não é Quantos só o voo dias? para ir para a corrida, né? É o voo de ir, o voo de voltar. Você chega em casa, eu moro em Mônaco, moro na Europa, mas você chega em casa, 2 dias depois você tem que ir para a fábrica trabalhar. Simulador, 2 dias trabalhando no simulador. Pega o voo, volta para casa. Aí fica 2, 3 dias em casa, viaja longo de novo para Malásia, para China, para o Japão, sei lá, para todos os lugares da corrida. Aí volta, faz. Então você não para, não para. Não para. Cada ano você conhece um Não, pouquinho. e tem país que você vai, é hotel, pista, pista, hotel, casa. Então Você conhece o trânsito, o caminho do autódromo, na hora de jantar, conversar com alguém. Você consegue casar alguma viagem, assim, entre duas? Depende do lugar, né? Às vezes acontece de, tipo, você tá uma corrida num país e na semana seguinte a corrida em outro país, você acaba talvez Não dá pra conseguindo, voltar pra não dá para voltar para casa, conseguindo passar 2, 3 dias em um lugar para depois ir para a cidade ou para o lugar onde você quer. Ou também, talvez ir para o lugar e visitar um pouco, né? Ficar 2, 3 dias no lugar. Então, às vezes acontece, mas a maior parte do tempo não. Qual foi o lugar mais legal, assim, que você acabou conhecendo? Nossa, que pergunta difícil. É mais difícil essa pergunta do que em muitos lugares. Eu adoro Abu Dhabi, Dubai, eu adoro. Acho que é um lugar que eu tenho um prazer muito grande em ir visitar, em ir correr. Adoro o Japão, sou maluco principalmente por Tóquio, né? Porque acho que o japonês tem um carinho tão grande pelo japonês, né? Como a China também. Hoje eu gosto de visitar. Eu acho que tem tantos que é difícil, a Austrália, Canadá, tem tantos, é difícil um principal, assim, né? Tem muito lugar bacana que a gente vai. Eu imagino que também deve ser muito legal, você tem muitos fãs na China, muitos Muito. fãs na Hungria também. Como que é receber o carinho dessas pessoas numa cultura completamente diferente? É maravilhoso. Mas te surpreende Maravilhoso. ter esses fãs em países É impressionante esses lugares. Eu acho que talvez você citou os dois principais como o fã te esperando do lado de fora do hotel, com a bandeira do Brasil, com o vestido de você, né? O fã, eles acabam tendo tantas coisas que nem eu tenho, né? De mim, da minha história, da minha carreira. Eu acho que é um prazer, é um carinho tão grande você ver que, pô, você tá lá no hotel, chegou no hotel e, pô, você sai, o cara tá lá o dia inteiro, às vezes. Agora na China tava frio, bem frio, né? Então, o cara, 20 pessoas, 30 pessoas do lado de fora, juntas, esperando você o dia inteiro do lado de fora do hotel. Muitas vezes eu desço, vou lá, tirar foto, tanto presente que eles te dão, é um carinho tão grande que eu acho que é muito legal, é muito bacana e é maravilhoso. Muito selfie. Selfie pra caramba. Mas é muito legal. E tem países como, por exemplo, a China, a Hungria, onde eu tenho que levar uma mala vazia para trazer os presentes. É muito, Oferendas, muito legal. Te oferecendo várias coisas. E eu guardo tudo. Eu tenho um lugar na minha casa aqui em Botucatu, né, que eu consigo guardar tudo lá, todos os presentes, tudo que faz parte da minha carreira.
Qual foi a coisa mais diferente que você ganhou? Nossa, tanta coisa. Ganhei um pandinha com o meu rosto. Teve alguma vez que não deu Já para ganhei trazer? peças íntimas também. Tanta coisa que é muito legal, muito bacana. Tem, por exemplo, eu ganhei nos dois lugares, tanto na Hungria como na China, os fãs eles fazem um livro grande, né? Onde cada página é um fã escrevendo com a foto dele, onde escrevendo um livro para você. A página seguinte é outro. Acho que eles se juntam, né? E acaba fazendo junto as coisas, né? Para mim. E é maravilhoso. São livros lindos, onde você tem a história de cada pessoa, o que ele fez para você, ele não sei aonde no mundo, com vestido de você, ou eu amo Felipe Massa, sei lá, entendeu? Então é muito Algo legal. que te surpreende de alguma maneira. Muito demais. E é muito legal, muito bacana o carinho que uma pessoa pode ter por você, que você nem imagina que isso possa acontecer, né? Eu ia perguntar primeiro, você, como é que você está vendo a cobertura jornalística da Fórmula 1? Você acha, principalmente sobre o brasileiro, sobre você, sobre o Massa, sobre a equipe, você acha que de uma maneira está sendo justa ou não? Você está vendo algumas coisas que... Eu acho que justa, por um lado, das pessoas trabalhando, sim, sem dúvida. Tem bons profissionais cobrindo a Fórmula 1 brasileiro, né? Só que eu acho que é um momento complicado, né? É um momento difícil financeiramente, eu acho, né? Para o mundo da Fórmula 1, para o esporte em geral, acho que para o Brasil também, né? A gente, em algumas corridas, é difícil de você achar, ou tem um ou dois brasileiros acompanhando, né? O Grande Prêmio. Não só para o Brasil, né? Para outros países também, sem dúvida. Para a Europa, Itália, também tem muitos países onde talvez a situação financeira não é tão boa assim para mandar o jornalista para todas as corridas e acompanhar, né? E eu acho que o Brasil está numa situação dessa maneira complicada. Então, são poucos brasileiros seguindo a Fórmula 1 e passando. Tem, né? Graças a Deus. Mas é um meio não tão fácil nesse momento. Você tem alguma... Como é que é o seu relacionamento com o Galvão Bueno? Aliás, você escuta depois de alguma maneira a narração que eu ia dele? perguntar. Escuto, sem dúvida. Escuto a narração. Muitas vezes eu acabo vendo a corrida, como eu tô fora, seria legal, né, acabar a corrida, ligar na internet e assistir a corrida. Como foi? Mas a gente não pode, né? Porque fora do Brasil você não tem o direito de entrar, por exemplo, num site que segue, por exemplo, o Globo, que segue a Fórmula 1, você não tem o direito de ver, porque eles não têm o direito de mostrar fora do Brasil. Então eu acabo não podendo assistir dessa maneira. Ou alguém tem que me mandar o CD ou DVD gravado, ou eu tenho que assistir por outra maneira. Então muitas vezes eu corro e no domingo, depois da corrida, um engenheiro bota num pendrive a corrida e eu assisto sem nenhuma narração, mas só para tá entendendo aquilo que aconteceu. De alguma maneira, você já ouviu alguma coisa que você não tenha gostado? Muitas vezes. Você conversa com o Galvão depois de alguma maneira? Tem uma boa Ele relação. parece sempre aquele legal. bom padrinho do piloto. Já, muitas vezes. Como eu já falei, o que você falou daquela, foi... Eu acho que a emoção é muito legal. Acho que o Galvão ele tem um talento para trazer uma emoção para dentro de casa que é incrível. E eu acho que isso o talento que ele tem é maravilhoso nesse lado. Mas lógico que muitas vezes acaba falando coisas onde não é a realidade. Eu tenho uma relação muito próxima com ele. Sempre falo, ó, isso daí que você falou não é verdade. Você lembra de alguma que você possa contar que tenha te incomodar? Pô, Galvão, não fala isso. Não lembro. Agora eu não vou lembrar. Mas sempre acontece. Eu acho que não só nesse lado, mas às vezes o que você lê também, né? Tem muitas coisas onde você lê que tem nada de verdade, né? Então, mas você tem que entender, a pessoa está trabalhando e às vezes acontece de você falar alguma coisa que não é o que está acontecendo, ou você mistura alguma coisa, às vezes acontece, mas nada, nenhum problema. Eu ia te fazer uma pergunta que provavelmente você já deve ter também já respondido sobre ela, mas é uma curiosidade, talvez minha, de várias pessoas. Você, depois do acidente, depois do pior acidente que você teve, tem um pouco mais de medo para acelerar isso? Nenhum. Nem um pouco? Nunca? Nenhum momento? Nenhum. Eu acho que tem nenhum momento tem uma... involuntário, aquele que você talvez nem... Um receio em algum momento, de repente em algum autódromo? Nenhum. Lógico, por exemplo, acontecem situações onde a gente tem medo.
Porque, por exemplo, na corrida do Japão, ano passado, na chuva, que teve o acidente do Jules Bianchi, é uma corrida que foi muito complicada, é uma corrida onde a visibilidade era muito difícil. Já aconteceu largadas onde eu larguei, atrás, safety car, aí libera. Você larga, onde você não vê nada. Você está olhando para o lado para ver a grama, e a hora que começa a passar as placas, você sabe mais ou menos onde você tem que frear. Então, por exemplo, um momento como esse, é impossível não sentir medo. Mas não o acidente, não tem nada a ver com o acidente. Antes você também Você tinha o mesmo medo igual. Eu acho que depende da ocasião. Eu acho que a hora que você está numa situação onde você não tem o controle, você está arriscando totalmente, por exemplo, você não está vendo o carro da frente, você não está vendo nada, porque tem um spray em cima de você. Você tem medo, lógico, se o carro da frente frear, você não vê o carro freando. Né? Seu medo antes é o mesmo medo que você tem agora? Quer dizer, não mudou nada. Precaução. Não mudou nem um pouco. Isso não A hora que você entra no carro, fecha a viseira, você não lembra que tem mãe, pai, mulher, filho. Você não lembra, é impressionante. Parece uma chavinha que liga e desliga. Você volta a lembrar a hora que acaba a corrida, você desce do carro, aí você lembra as coisas, né, da sua família, as coisas mais importantes em volta de você. Mas a hora que você está guiando, não tem como. E talvez tenha relação Mas se você tiver medo, é muito difícil continuar guiando. É a mesma coisa. Você não o seu trabalho perfeito, né? Então a mesma relação que você falou. Se eu não quero mais, se eu não acho que não consigo vencer, eu desisto. Se você tem medo, você provavelmente também você não vai conseguir. Você vai tomar muito tempo se você tiver medo guiando. Você falou de controle. Como que você é no banco do passageiro, na rua? Acho que depende da pessoa que está guiando. Se é uma pessoa onde eu respeito, eu não tenho nenhum tipo de medo. Agora, se é uma pessoa complicada, eu tenho medo, assim. Eu acho que você não sabe o que o cara vai fazer. Já aconteceu de pegar motoristas durante o mundo aí, onde eu parei e falei, desce que você não vai guiar, nem ferrando. Uma vez eu peguei um senhorzinho na França que eu parei e falei, para que com você eu não vou mais não. Desce que nós vamos bater já. Então na já Índia aconteceu. Era famoso que tinha Nossa, na Índia, acho que todos os riscos que eu tive no meio das corridas, eu arrisquei muito mais na Índia do que nas pistas. Do que no autódromo. É impressionante. Carro na contramão na estrada, farol verde ou vermelho é a mesma coisa, né? Então é impressionante. Já sofri bastante. Alguém já te chamou para fazer um racha na rua? Direto. Muitas vezes. Aqui, fazer uma corrida. Aqui. Vou fazer mais uma pergunta do internauta para você, Felipe. O Igor Calazans perguntou, você ainda está convicto, meio próximo do que a gente já tinha falado, mas ele pergunta, você ainda está convicto que pode ser campeão mundial ou já está mais distante? Não, eu tenho... continuar fazendo parte do meu sonho. Eu vou continuar lutando para isso até a hora onde eu entender que realmente vai ser impossível, né? Então faz parte do meu sonho e eu acredito que eu tenho esse potencial. A gente tem que ter... Para você vencer o campeonato, você tem que ter tudo certo, né? O carro certo, a equipe certa, a sorte na hora certa. Tudo tem que trabalhar no caminho certo. Então, eu tomara que isso eu consiga ter e realizar mais um sonho que eu tenho. Duas perguntas antes de encerrar. Se ajudei mais uma. Você, talvez uma pergunta injusta para você, mas você já tem uma programação de futuro? Eu pretendo encerrar minha carreira na temporada tal e depois eu vou fazer tal coisa? Não, o que eu planejo é assim, continuar tendo uma equipe competitiva, uma equipe onde eu sou muito respeitado, uma equipe onde eu tenho um prazer muito grande em trabalhar, como é o meu caso hoje, né? Eu tenho um carinho e um amor tão grande pela Williams que é um prazer imenso para mim estar trabalhando. Eu acho que, independente, você acaba não olhando para a idade e outras coisas, né? Porque você tá bem, tá trabalhando, tá sendo respeitado, as pessoas gostam de você lá dentro. Eu acho que assim que eu tiver isso, o meu prazer em continuar correndo é gigante. A hora que alguma coisa acontecer e eu não tiver mais uma equipe dessa maneira para trabalhar, talvez eu vou pensar duas vezes. Você, a sua situação atual, você tem esse ano de contrato com a Williams, o próximo seria opcional, é isso? Eu tenho mais um ano opcional, que acho que até o meio do ano a gente já sabe. Eu não vejo no momento, não vejo por que isso não acontecer, porque acho que a gente está fazendo um bom trabalho juntos e
Acho que o desenvolvimento que a gente teve juntos, né, desde quando eu comecei, não só eu, como essa mudança da equipe começou até agora, acho que as coisas estão sempre melhorando, né? Então eu estou muito satisfeito correndo pela Williams. E seu filho, vai ser piloto ou não? Olha, não sei, viu? Eu tô forçando jogador de muito São Paulo. futebol, né? Tô forçando demais, porque ele adora futebol, joga muito bem futebol. Mas ele é maluco, adora corrida, adora carro. Tudo que é perigoso ele gosta. Agora ele tá pelo lado dele, né? Eu nunca falei, filho, vou te levar a andar de kart, vambora. Não, ele que tem que me pedir. Mas eu acho que tá chegando perto esse dia. Então não sei, depende dele. Eu acho que quem tem que decidir é ele, não eu. Eu sou apenas o pai, quero o melhor pro meu filho. Mas o que ele quiser eu vou ajudar como pai, sem dúvida. E a Rafa? A Rafa prefere também muito mais o futebol. Até acho que eles sofreram muito mais, né? Eles, o Filipinho talvez não, mas a Rafa sim, né? Com o meu acidente, eu acho que eles acabaram sofrendo muito mais aquilo que eles passaram, né? Comparando com aquilo que eu passei, que eu nem lembro o que aconteceu naquele momento comigo. E o São Paulo vai ser campeão da Libertadores ou não? Tomara, tô aqui torcendo, né? Foi difícil entrar, mas às vezes o difícil pode ajudar mais pra frente, né? Então tem uma mudança aí no São Paulo também, né? Saindo o Muricy. O São Paulo tá bem, né? Fez bons jogos aí pela frente. O Corinthians, o último, foi bom. Então, tô torcendo, vamos lá, vamos torcer para quem sabe acontecer mais um título aí da Libertadores que é importante pra gente. Legal, Felipe. Queria agradecer a sua Obrigado. participação aqui na entrevista, pelo tempo que você deu aqui para nós. Obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado. Renaldo, então, muito obrigado pela sua presença e você pode conferir depois toda a entrevista na íntegra, em breve, aqui no site do UOL. Obrigado.